individual a gente vive durante a semana, no nosso dia a dia. Mas aqui nós estamos para viver o culto coletivo. Então, junto nós vamos buscar responder a cada ato da liturgia, ler a palavra, orar a Deus, ouvir a palavra de Deus e oferecermos a Deus os cânticos de louvor e adoração a Ele. Pela fé, o Filho de Deus, o som do Senhor. Todo mal, afasta de mim, diz o Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é te receber todo louvor. Digno é te receber todo louvor. Mais uma vez, digno Ele é. Digno é te receber todo louvor. A vida ela é feita de momentos bons e momentos maus. Alguém pode negar isso aqui? Não, a vida é feita de momentos bons e de momentos maus. Quiçá fosse apenas de momentos bons. Mas não é assim. Desde a queda adâmica nós vivemos momentos bons e momentos maus. Essa montanha-russa existencial que altera a minha emoção, que altera a minha razão e que, se eu não tomar cuidado, altera até a minha fé. E essas 3 últimas semanas, particularmente, eu tenho que passar várias vezes, e não estou aqui reclamando, apenas comentando, faz parte da minha ação pastoral, mas por eu ter que passar várias vezes no ambiente hospitalar, como a gente faz isso há 20 anos, mas nessas últimas 3 semanas, Deus foi me pegando de uma forma, foi trabalhando na minha mente, no meu coração, para mostrar o quão frágil, o quão limitado nós somos. Isso entre várias pessoas que eu fui visitando nessas últimas semanas nos hospitais. Porque às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente esquece essa nossa realidade. E diante dessas pessoas enfermas, tanto gente da nossa igreja como pessoas de outra igreja. Orei por pessoas que nem de qual igreja eu sabia que ela frequentava, porque estavam num ambiente hospitalar junto com outras pessoas que eu conhecia. E eu vendo todas aquelas pessoas fragilizadas, tendo que passar por isso. E isso me fez repensar como que nós encaramos a vida diante desses momentos que não estão tão bem assim. E a pergunta que eu faço para você na introdução dessa reflexão bíblica: como você fica enquanto encara uma tribulação? Como que você reage quando você encara uma tribulação? Quando a situação aperta para o teu lado, para o meu lado, quando não está tudo do jeito que a gente queria, como que você reage? Como que eu estou reagindo a uma adversidade? Ou até uma possibilidade inegável da morte? Como que eu e você reagimos diante dessas possibilidades? Pedir que você abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 7 até o verso 1 do capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 até o verso 1 do capítulo 5. Eu peço que você não feche mais a sua Bíblia, não, se eu posso usar a expressão, desacesse a Bíblia que você acessou no seu aplicativo aí, até o final da nossa reflexão, para que possamos voltar sempre os nossos olhos à palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, diz assim, acompanhe: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos,
Por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Verso 1 do capítulo 5, encerrando a leitura: sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Palavra de Deus a mim e a você, dentro da narrativa a qual Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escreve essa segunda carta à igreja que está na cidade de Corinto. E eu quero intitular a nossa breve reflexão de hoje com o seguinte título: saibamos e creiamos, apesar de. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Saibamos e creiamos, apesar de. Em primeiro lugar, saibamos que somos frágeis e creiamos que somos preciosos. Conquanto meio contraditório, paradoxal essa afirmação do primeiro ponto, como que assim eu sou frágil, mas eu sou precioso? Porque é o que a Bíblia diz. Quando nós olhamos no capítulo 4, verso 7, Paulo está se referindo a ele, àqueles que estão junto com ele no serviço a Deus e a toda a cristandade da época, em especial a igreja de Corinto. No verso 7 diz: temos, porém, este tesouro, ele se refere aqui a Jesus Cristo, tá? O tesouro é Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E o vaso de barro, ele se refere a ele, a todo cristão, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É importante que eu e você, antes de crermos, saibamos. Aliás, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ou ouvir a palavra de Deus. Não existe negócio de fé sem Bíblia, não. Eu só creio, só tenho fé a partir de uma narrativa que eu sei, a partir de uma narrativa que eu conheço. Fé no escuro não é fé, é quem diz, é outra coisa. E o apóstolo Paulo chama a igreja em Corinto a entender que é importante saber o quão frágil é o ser humano e o quão suscetível ele está, mas que apesar disso, ao mesmo tempo que precisa se ver como frágil, é para se ver como precioso, porque nessa fragilidade humana habita o Cristo eterno. Nessa fragilidade humana, o Senhor está conosco. Então saibamos que somos frágeis. Frágeis porque somos vaso de barro. E todo vaso de barro, ele é quebrável. O que Paulo estava dizendo, somos vasos de barro, nós somos quebráveis. Estamos sujeitos a alguns estragos na nossa caminhada. Nós somos algo temporal. Ou seja, nós temos começo, meio e fim. Se refere a mim e a você, vai passar. Somos algo temporal. Mas somos ao mesmo tempo preciosos. Por quê? Porque Cristo habita em nós. E o Cristo que habita em nós é algo atemporal. Olha que interessante isso. Um vaso frágil, quebrado, temporal, tem começo, meio e fim. Nisso habita algo atemporal, porque Jesus é eterno. Sempre existiu, ele nunca acaba. Então Paulo está ensinando a igreja na época, ele ensina e te ensina hoje a andarmos com essa dupla sabedoria, esse duplo conhecimento. Olha, somos frágeis, somos quebráveis, estamos sujeitos a alguns estragos na caminhada, mas ao mesmo tempo nós somos preciosos, porque habita em nós o Cristo Jesus Todo-Poderoso. Saibamos viver buscando trilhar essa abnegação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala dessa abnegação de Jesus no verso 10, volte seus olhos ao verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo está dizendo, assim como Jesus abriu mão da glória, porque ele é eterno, ele estava na glória com o Pai,
e Ele se encarna. Assim como Jesus abriu mão da sua glória por nós, tenhamos o mesmo desejo de abrir mão de nós mesmos. Ele trabalha também o aspecto da mansidão de Jesus no verso 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele fala assim como Jesus teve mansidão em face aos sofrimentos, lembrando a palavra de Deus, que Ele foi como um cordeiro mudo, calado, ao matador. Jesus não questionou, Jesus não recusou o seu sofrimento. E Paulo está dizendo, assim como Jesus abriu mão de si mesmo por nós, que eu e você façamos isso, que eu e você convivamos assim. E Paulo, ele está trabalhando aqui, guardado as proporções, aquilo que ele carregava no próprio corpo, as marcas de Cristo, dos seus açoites, dos seus aprisionamentos, dos seus naufrágios. Por isso que ele fala, eu convivo com a morte diariamente, por causa do nome de Jesus. Mas ele fala, mas não é porque eu amo Jesus, não é porque eu sirvo a Jesus, não é porque eu faço parte do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, que eu estou blindado, que eu não vou sofrer, porque eu convivo diariamente com a possibilidade da morte, com o sofrimento. O apóstolo Paulo, ele tem essa convicção, ele sabe disso, e por ele saber disso, ele crê que apesar disso, Cristo estava sempre com ele. Revelar o Cristo glorioso em nós, versículo 10, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo está dizendo assim, conquanto você é frágil, esse vaso de barro quebrável, a glória de Jesus é algo que se manifesta na vida de um cristão, dia após dia. E por isso que no verso 7 fala assim, sabe por que ainda nós somos esses frágeis, esses quebráveis? Para que quando a glória se manifestar, ninguém pense que a glória é minha ou sua, mas é a glória do Cristo que habita em nós. Paulo está dizendo, apesar de eu viver esses estragos, se eu posso usar essa expressão, esses sofrimentos, essas possibilidades de morte, dia após dia, mesmo servindo a Jesus, apesar disso, a glória de Jesus está sempre sendo manifestada na minha existência, na minha vida. Alguém que não se queixava do porquê que estava acontecendo, o que acontecia com ele. Em sã consciência, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, e a gente sabe ali dos vários naufrágios que ele sofreu, das prisões, dos açoites, das limitações. Por isso que ele fala que ele carregava diariamente a morte. Ele de fato seguiu a Jesus, ele sabia o preço que era pagar, seguir a Jesus, mas isso não o abatia, isso não o derrubava, porque a eternidade de Jesus nele era maior do que a temporalidade dele, do que a possível morte que ele convivia a cada dia. Olha o verso 11 do capítulo 4, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo tinha convicção da eternidade dele com o Senhor, mesmo morrendo. Esse sempre no corpo morrer, esse sempre ser entregue à morte, do verso 10 e verso 11, fala de algo muito além da minha e da sua realidade. Guardadas as proporções aqui, a gente não passou o que Paulo passa, nem isso aqui. Mas Paulo, ele reforça essa narrativa à igreja em Corinto, dizendo, olha, enquanto eu amo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu não estou blindado de sofrer. Eu sou um vaso frágil, eu estou sujeito. Então, mas mesmo assim eu estou pronto e disposto a sofrer por causa de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 31, deixa marcado aqui no segundo, abra comigo, volte um pouquinho a sua Bíblia, aí eu vou acessar, lá em 1 Coríntios 15, verso 31. O que Paulo estava habituado a viver, conquanto sabendo que Cristo é Senhor dele, habita nele, ele estava acostumado a conviver com o perigo da morte todos os dias. Capítulo 15, verso 31 de 1 Coríntios diz, dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, para a glória que tem em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dia após dia ele estava acostumado a viver esse sofrimento.
Lá em 2 Coríntios 11, 23, para frente agora, em 2 Coríntios 11, 23, o que Paulo está dizendo nessa carta de 1 Coríntios 4, 7? O que ele reforça isso lá em 2 Coríntios 11, 23? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Termine de ler comigo. Em perigos de morte, muitas vezes. Voltando a 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo está dizendo assim: olha, eu sou vaso, e é um vaso de barro, suscetível a sofrer, mas que sabe o que é ter o tesouro, aquele que é precioso, o Cristo em mim, me guardando, não evitando de todo o sofrimento, mas me guardando também no sofrimento, me guardando também durante a dor, me guardando também durante os perigos de morte que eu passo. Presta atenção como é interessante isso que Paulo fala. Cristo não me livrou da prisão, não me livrou do açoite, não me livrou dos naufrágios, mas Ele esteve lá comigo. E Ele me deu força para passar por isso. Mas sabe por que Ele tinha essa fé? Sabe por que Ele cria, como Ele cria em Jesus? Porque Ele sabia quem era Jesus. Porque Ele sabia como foi a vida de Jesus, e quando Jesus o convida para viver a nova vida em Jesus, Ele sabia que Ele não estava isento de passar pelo que Ele estava passando. Ele nunca se viu sozinho, apesar de passar por tudo que Ele passava. Portanto, dentro da minha e da sua realidade, seja aquilo que você por vezes sofre ou eu sofro, saibamos tal qual Paulo sabia, que apesar daquilo que nós passamos, apesar de sermos temporais, apesar de sermos quebráveis, frágeis, creiamos na preciosidade de Cristo em nós. Jamais desistamos disso. Creiamos da preciosidade de Cristo em nós. Lutas, sofrimentos, estragos temporais, não é isenção de Cristo em nós. É Cristo conosco. E muitas vezes no meio cristão se tem uma ideia errada, equivocada, de que se você é servo de Jesus, se você ama Jesus, você frequenta a igreja, como é que você está passando pelo que você passa, como é que o seu parente passa pelo que você passa, por que sofre o que está sofrendo? Nós somos vasos de barro, estamos sujeitos. Segundo lugar, saibamos das inegáveis intempéries passageiras da vida. Vou repetir: saibamos das inegáveis intempéries passageiras da vida. As intempéries, mau tempo, tempestade, vendaval, perdas. Quem gosta de sofrer perda aqui? Ninguém. Quem gosta de vendaval? Ninguém. Quem gosta de condições desfavoráveis? Ninguém. Quem gosta de circunstâncias infelizes? Ninguém. Essas são as intempéries da vida. E eu quero te lembrar, assim como Paulo lembrava daquela igreja, que elas são inegáveis na minha vida e na sua vida. Elas são inegáveis, porém elas são passageiras. E isso ele diz muito bem quando nós olhamos no verso 8, volte seus olhos à palavra de Deus. Por que elas são inegáveis? Olha o que Paulo começa a dizer nesse trocadilho que eu vou ler bem rápido aqui, mas bem pausado para você prestar atenção. Por que as intempéries da vida, que eu e você estamos sujeitos, e estamos mesmo, mas elas são passageiras? Verso 8 em diante. Leiam comigo. Em tudo somos atribulados. Em tudo eu e você estamos sujeitos a sermos atribulados, porém, não angustiados. Olha que interessante. Eu não estou imune, isento de uma tribulação, mas eu estou como vaso, sujeito à tribulação, mas como há um Cristo precioso em mim, não vai dar tempo da angústia se instalar em mim, apesar da tribulação. Por isso o verso 8 ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O vaso frágil, quebrável, sujeito à tribulação, passa por isso, mas como há um precioso Cristo em nós, a angústia não tem tempo de se instalar. Quando nós olhamos ainda no verso 8, perplexos, porém não desanimados. A perplexidade quando te pega, quando me pega, que quase nos faz desistir de prosseguir, desistir da caminhada, não dá certo mesmo, é muito sofrimento.
como vaso frágil, quebrável, nós estamos suscetíveis à perplexidade, mas ela não dá tempo de nos fazer desanimar, a ponto de abandonar. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe o que eu passo, e o senhor não sabe que eu já estou desanimado. Então você e eu precisamos entender que nós somos vasos quebráveis, que nós estamos sujeitos a ficarmos perplexos, mas não desanimados. E sabe por que Paulo cria que ele não ficaria desanimado, e a gente vê a vida dele? É porque ele sabia do tesouro precioso que nele habitava, e que estava com ele na hora da perplexidade. Por isso ele fala, perplexos, porém não desanimados, verso 9, perseguidos. Eu e você não vivemos perseguição, tá bom? O Brasil é mamão com mel, mamão com açúcar para viver o bichanismo. Pastor, meu negócio está ficando difícil. Está tudo tranquilo aí. Está tudo tranquilo. Difícil é nos países que de fato a coisa já está horrível. Aqui a gente ainda tem liberdade. Mas trazendo para nós aqui, o que você poderia trabalhar como perseguição, como luta, como dificuldade? É porque acontece isso comigo hoje, aconteceu depois, e depois. Acontece porque nós somos vasos quebráveis, sujeitos. Mas há um tesouro precioso em mim, que enquanto eu vivo perseguição ou luta, eu não estou desamparado. Porque há algo precioso que habita nesse vaso quebrável, frágil, que é Cristo, que não me deixa por nada. É Cristo que não me abandona por nada. Ainda no verso 9, abatidos. Quantas vezes se veem abatidos aqui? Às vezes eu me vejo abatido, gente. Às vezes eu falo assim, agora fui, agora dessa vez eu não aguento mais, agora eu vou chutar o pau da barraca mesmo. O abatimento vem sobre a gente. Mas quando o abatimento vem, a gente sabe, e a gente começa a lembrar, não, eu sou vaso, eu sou frágil, eu sou quebrável, mas eu sei que há um tesouro que habita em mim, e esse tesouro que não vai deixar com que eu seja destruído. Por isso Paulo diz, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós somos vasos, quebráveis, suscetíveis, mas o qual há um tesouro precioso em nós, que não nos desampara, que não nos deixa abandonar, não desanimar, não nos entregar, não nos deixa ser destruídos, porque há algo precioso em nós. Louvado seja Deus por Cristo Jesus em nós. Verso 16, volte seus olhos à palavra de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe o que é o homem exterior se corromper? Com quantas pessoas lutam aí com a maquiagem, com os hidratantes, os creminhos dali, creminho daqui? É quando a idade vai chegando, a gente vai envelhecendo, a cabeça pensa de um jeito, a perna quer fazer um negócio, o corpo quer fazer um negócio, mas a cabeça já não está acompanhando, a perna não acompanha o que a cabeça pensa, a gente vai ficando frágil, a gente vai ficando fraco, a gente vai ficando sem poder fazer algumas coisas. Esse corpo, a carcaça, ela vai passando, ela vai se acabando, ela vai se corrompendo. Mas quando esse vaso quebrado, mesmo envelhecendo, mesmo ficando frágil fisicamente, quando esse vaso quebrado, por mais frágil fisicamente, ele sabe, não perde isso, que há um tesouro precioso nele. Ele não desanima. Ele não desanima. Ele prossegue. Isso eu vejo como um milagre da parte de Deus na vida daqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus. Por isso o verso 17, volte seus olhos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo ele fecha o pacote dizendo assim, tribulação, perplexo, perseguição, doença, enfermidade, dificuldade ali, luta aqui. Isso é leve e momentânea tribulação. É leve, é momentânea, ou seja, ela é efêmera, ela passa, e ela é incomparável com aquilo que está reservado para a nossa vida eterna com Deus, na glória.
Paulo está dizendo para os crentes daquela época, eu vou colocar palavras minhas aqui: não queiramos viver vida de céu na terra, não queiramos viver vida de corpo glorificado na terra antes da volta gloriosa de Jesus. O que Paulo está dizendo? Não se veja blindado ou isento de tribulações, de perseguição, de luta, de enfermidade, de doença. Não se veja livre disso, porque isso só vai acontecer lá na glória, com um novo corpo em glória, com o Senhor Jesus. Por isso, saibamos viver esse vislumbre das belezas eternas, maiores que as tristezas terrenas. Olha o verso 18: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Nos meus 22, 23 anos agora de ministério pastoral, eu já acompanhei muita gente enferma, acompanhei muita gente doente já. E eu lembro de alguns, e sem mencionar nome, para falar, o pastor esqueceu de falar aquele outro, então não vou mencionar nome. Mas eu lembro de duas pessoas, que mesmo no momento da dor, que nem morfina resolvia mais, ela dizia com toda a convicção: o céu me aguarda, a glória de Deus me espera, eu sei que lá eu não vou sofrer nada disso. Uma outra pessoa aqui visitando, enquanto um ente familiar falava: servo de Deus, como que Deus permite isso? Olha o que está acontecendo com ele. Ele falava assim: pastor, estou tranquilão, está doendo, está difícil. E ele falava: eu sei que eu vou morrer, mas é incomparável aquilo que eu sei, que a palavra de Deus diz, que vai ser na minha vida na glória. Sabemos, quando a gente sabe, a gente crê, e quando a gente sabe, a gente suporta melhor, a gente passa melhor pela luta, pelas intempéries da vida. É o que Paulo está dizendo no verso 18: olha, não atentando nas coisas que se veem, está vendo? Está difícil aqui, luta ali, tribulação, sim, ok, mas não fica olhando só para isso. Tenta tirar o pezinho, olhar um pouquinho da terra, e lembre do céu, lembre da vida eterna com Deus, porque as coisas que você vê são temporais. O verso 18 termina dizendo: mas as que se não veem, elas são eternas. Sabe o que eu percebo que acontece comigo e com você, guardado as proporções? É que a gente acha que a eternidade é só aqui na terra. É que a gente acha que a vida é resumida só aqui. E aonde eu e você mais iremos de fato viver é na eternidade. A eternidade que não concebemos na nossa caixolinha limitada. Hoje, conquanto a expectativa de vida aumenta, 80 anos, 90 anos, 100 anos, como passa alguns fazendo as propagandas: eu tenho 93 anos, a mulher de 105 anos, vamos colocar 100 anos aqui. O que são 100 anos perto da eternidade? É que a gente acha que tudo que vai ser realizado na nossa vida é aqui. Então a gente não se permite lidar com essas intempéries. Você já ouviu aquela frase, ou você já disse: nossa, a vida é tão curta. Já viu? Que vida que é curta? Na perspectiva terrena? Sim, passa como um vento, a própria Bíblia diz, é um sopro, uma neblina. Mas a vida do cristão, ela não é curta, ela é eterna. Eu e você somos lembrados por Paulo, aqui no verso 18, em toda essa narrativa, a continuarmos lidando com essa vida terrena. Mas vamos pensar e vamos vislumbrar, vamos lembrar o que sabemos que é a vida eterna com Deus, porque esse vislumbre da eternidade não vai negar a minha realidade e a sua aqui, mas vai nos dar força para vivermos e passarmos pelo que tivermos que passar, porque há algo melhor e maior que me aguarda e te aguarda. Viver a esperança em meio à desesperança. Olha o verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Só crê quem sabe, só crê quem sabe, ter esse mesmo espírito de fé. Aqui nós vemos isso lá no Salmo 116, verso 10, depois você confere durante a semana em casa, quando o salmista no Salmo 116, verso 10 diz assim: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu cria, ainda que eu
quase resvalei os meus pés. Eu cria, ainda que quase eu desacreditei. Eu cria, conquanto estive sobre modo aflito. Nós passamos por isso. E o salmista fala: eu cria conquanto quase eu deixei de crer. Ele traz à memória rapidamente o Deus que está com ele, o Deus que habita nele. Saibamos viver esse medir da nossa existência aqui na terra, sempre com o olhar na vida eterna com o Senhor. Tome cuidado, meu irmão, eu digo isso para mim mesmo. Tome cuidado, Arnold, para não ficar muito terreno, para não ficar muito na perspectiva de realizações apenas aqui, porque a eternidade nos aguarda. A eternidade nos aguarda. Paulo trabalha essa temática o tempo todo aqui com a carta aos Coríntios. Terceiro e último lugar, saibamos da inegável morte, crendo na ressurreição ou arrebatamento com transformação. A cultura judaica lida melhor com esse tema da morte. Uma parte do povo oriental lida melhor com o tema da morte, mas nós, latinos e brasileiros, nós não lidamos com a morte. Quem que gosta na mesa de um boteco, de um barzinho, ou de qualquer lugar, quem gosta de falar de morte aqui? Levanta a mão. Morte não é um tema muito bacana de se trabalhar. Morte não é um assunto gostoso de se falar. A gente não gosta de falar de morte, porque morte nos assombra, nos preocupa. Mas nesse terceiro e último lugar, saibamos da inegável morte. Ela é inegável, tá? Presta atenção, o pastor vai falar: um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer, a não ser que Jesus volte antes. Aí seremos arrebatados. Mas é certo que um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer. E tem uns que estão mais perto. Ela é inegável. Mas saibamos dessa inegável morte, crendo na ressurreição ou arrebatamento com transformação. Quando eu lido com o tema da morte paralelamente, lembrando do que eu sei que a palavra de Deus promete, de que eu vou ser ressuscitado por Deus, ou de que eu serei arrebatado com o Senhor, então eu lido melhor com essa temática. Nós não gostamos de falar desse assunto, eu sei que não, mas ele é necessário para que nós saibamos lidar melhor também com essa temática. O tema da ressurreição, ele só existe porque existe a morte. É óbvio, não é? Quando a Bíblia fala de ressurreição, só fala de ressurreição porque ela é pós-morte. Não existe ressurreição sem morte. Mas a gente só quer falar do ponto da ressurreição. Ressurreição, mas para ressuscitar tem que morrer. Vai acontecer isso. Em Cristo a ressurreição é garantida. Verso 14. Volte seus olhos à palavra de Deus. Verso 14. Sabendo, olha como é importante saber para crer, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, termine de ler comigo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Saibamos da inegável morte, crendo na ressurreição, o arrebatamento com transformação. Porque eu sei, você sabe, nós sabemos que o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo Jesus no terceiro dia, e o sepulcro ficou vazio, esse mesmo Deus há de me ressuscitar, e há de ressuscitar você. Então, mesmo que eu tenha que lidar com esse tema da morte, eu lido em paralelo com ele, com o tema da ressurreição e da vida eterna. Isso me ajuda a levar melhor a situação. Saibamos que o tema da ressurreição se repete em vários textos da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, volte um pouquinho aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, 21 e 22, olha o que diz. É inegável a morte, mas eu sei e creio na ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 20, 21 e 22, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícia que é o primeiro, os demais vamos citar. Verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, a esperança para nós. A vida não acaba aqui. Para os filhos e filhas de Deus, a vida não acaba aqui. Saibamos e creiamos que em Cristo teremos um novo corpo, e um novo corpo em glória.
pro seu corpito. Pra carcaçazinha que você tem, a carcaçazinha que eu tenho aqui. Dá uma olhada para esse corpito aí. Tá vendo ele? Então, o que eu e você vamos receber é incomparável. Eu nunca vi, não tem foto. Só na glória nós veremos. Só na glória nós saberemos. Mas ele será um corpo não só diferente desse que você e eu temos. Ele será indolor, insofrível, intribulável. Estou criando nomenclaturas aqui. E será isso. Criamos na ressurreição e no arrebatamento, recebendo um corpo novo, sem dor, sem enfermidade, impossível de morrer. E Paulo repete esse tema aqui na carta de Coríntios. E ele fala disso também lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois você confere durante a semana. Nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Aquilo que eu disse antes. Se você e eu não morrermos até a volta de Jesus, seremos arrebatados. E os arrebatados e os mortos, ambos receberão um novo corpo em glória. É inegável que isso vai acontecer. Ou morrermos e recebermos um novo corpo em glória, ressuscitados por Deus em Cristo, ou sermos arrebatados por Cristo, recebendo um novo corpo em glória. 1 Coríntios 15:54 fala um pouquinho desse novo corpo em glória, só para você conferir durante a semana. 1 Coríntios 15:54 diz: enquanto este corpo corruptível, essa carcaça aqui que corrompe, esse vaso de barro, quebrável, sofrível, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, do novo corpo em glória, se cumprirá a palavra de Deus que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Eu quero concluir aqui e aplicar essa nossa reflexão ao mesmo tempo. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está conectado conosco, só é possível crer na base do que se sabe. Se alguém disser para você: eu tenho fé, não conhece a palavra, o que ele tem é crendice. Eu creio em Deus. Conhece a palavra? Conheço. Então você sabe que isso crê. Eu creio em Deus, mas não conheço a palavra. Não. Saibamos. É o que sabemos da palavra. O que Paulo trata com a igreja de Corinto e trata conosco hoje. É o que sabemos a respeito da palavra, que te gera e que me gera e que sustenta a nossa fé. Por isso, saibamos e creiamos. A palavra de Deus nos lembra que é importante que saibamos que somos frágeis. Você é frágil, tá? Lembra disso. Eu sou frágil. Aquele negócio de He-Man, eu tenho a força. Conversa fiada, de herói, de Marvel. Somos frágeis. Não estamos blindados às intempéries da vida, às tribulações, às perdas. Mas apesar de tribulados, não seremos angustiados. Apesar de perplexos, não seremos desanimados. Apesar de perseguidos, não seremos desamparados. Apesar de abatidos, não seremos destruídos. Apesar de saber que a morte é certa aos que precedem a volta de Jesus, inclusive eu e você fazemos parte disso, e tantos outros, nós seremos ressuscitados e imediatamente estaremos com o Senhor. Então, enquanto eu e você vivemos aqui nessa vida efêmera, passageira, saibamos e creiamos que apesar de passarmos o que eu e você passamos, Deus está sempre como esse tesouro precioso, habitando junto com esse vaso quebrável, frágil, nos animando, nos amparando, nos reerguendo até a consumação dos séculos. É assim que eu creio, é assim que eu te convido a crer, sabendo daquilo que a palavra de Deus te lembra e me lembra essa noite. Saibamos e creiamos que conquanto somos esse vaso frágil, há um tesouro precioso que nos ampara, que nos guarda e que cuida de nós. Feche seus olhos mais uma vez, todos os olhos fechados. Deus enviou. Vamos colocar em pé? Seu Filho amado Para nos salvar. para nos salvar e perdoar. Na cruz
ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, nós cremos. Porque Ele vive, Assim eu creio. posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Ou não há. temor não há. Nós sabemos. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos dele. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Que é inegável. chegar, Não gostamos de falar nisso, mas é inegável. em que a morte Todos nós. enfrentarei Porque sabemos. sem medo, então Teremos vitória. terei vitória, Verei na glória. verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Que Ele vive. Cremos. Porque Ele vive, Nosso crer. posso crer no amanhã. Ele vive. Porque Ele vive, Ou não há. temor não Porque há. sabemos. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos dele. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Porque sabemos. Porque sabemos. Porque sabemos que Ele vive. É que cremos. E se cremos, é porque sabemos o que a palavra diz. Que cremos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, querido Deus. Bendito e eterno seja sempre o nome do Senhor em nossas vidas e através de nós. E assim como o apóstolo Paulo, Deus, nos ajuda a saber e a crer e a viver diante de todas as realidades que estamos sujeitos a passar como vasos frágeis, quebráveis, mas passando sempre crendo no tesouro precioso que é Jesus que está em nós, que nos dá força, que nos ajuda nessa caminhada. Faz isso em nós, Pai. Traga em nós essa santa lembrança. Imprime isso na alma e na mente de cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos participar do sacramento, que é a Santa Ceia, que nós vamos comer do pão, beber do vinho. Mas antes de participarmos desse sacramento, nós vamos louvar a Deus com mais um hino que fala a respeito do Cristo, que cremos que é bendito, bendito Cordeiro de Deus, que te torna, que me torna mais alvo que a neve, que nos torna homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, libertos em Cristo Jesus, cuidados em Cristo Jesus, assegurados em Cristo Jesus, para a vida eterna que o Senhor nos dá. Amém? Vamos cantar? Você pode se assentar, viu? Pode se assentar, daqui a pouco a gente vai participar da ceia aqui. Mas eu quero que você se lembre do Cordeiro bendito de Deus, que morreu por causa de você, que morreu por causa de mim, para nos dar salvação. Seja bendito o Cordeiro, A Ele toda a glória e honra. que na cruz O Cordeiro seja a nossa oração. Seja bendito seu sangue
nosso portão. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Além das alvos que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais algo que a neve. Se nossos olhos, se vossas nós confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava de todo pecado, que maravilha de amor. Pois tem mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Quero ver sua igreja, algo mais que a neve. Você tem certeza disso? Você acabou de cantar. Que somos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Porque sabemos é que nós cremos nisso. Porque sabemos é que cantamos isso. Porque sabemos é que vamos tomar do vinho e comer do pão. Porque Jesus instituiu a ceia com os discípulos na noite em que ele foi traído, conforme nós lemos e sabemos em Mateus 26, verso 26 em diante. Eu vou ler e peço que você ouça, que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu, deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Porque sabemos, e eu sei, e espero que você saiba, de que um dia nós viveremos essa maravilhosa, essa tremenda, incomparável mesa do Senhor, com todos os remidos dos quatro cantos da terra, depois da volta gloriosa dele, porque sabemos, porque a palavra de Deus nos diz isso. Jesus falou para os discípulos: olha, vocês não vão beber de novo isso aqui comigo, até o reino do meu Pai. Eu e você estaremos lá, com todos os salvos de todos os tempos, de todos os lugares, participando da mesa com o Senhor. Não sei como vai ser. Eu sei que é incomparável, melhor, mais bonito e infinitamente do que nós fazemos aqui. Mas é bom saber disso, é bom cantar essas convicções, é bom crer nessa esperança, e particularmente na esperança da ressurreição, que o Senhor nos garante, da salvação, do perdão dos pecados. Nós vamos ter um cântico sendo
projetado aqui, a mídia vai soltar. Obrigado, viu, queridos? Vocês podem descer aqui também para participar com a gente agora da ceia. Hoje eu não vou chamar os presbíteros aqui novamente, e eu quero que você saiba que não tem nenhum problema com os presbíteros da igreja, tá bom? É que o pastor inventa de fazer as coisas diferentes às vezes. E aí eu quero te convidar, quando começarem a projetar o cântico no telão, a você que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a você que sabe, e porque você sabe, você crê nesse processo salvífico do Senhor sobre nós, venha aqui à frente, se levante, venha pegar do pão, venha pegar do vinho, volte para o seu lugar, espere que todos se sirvam do pão e do vinho, e aí juntos, no momento apropriado, nós vamos comer do pão e beber do vinho. Pode soltar a música aí que eu pedi para colocar. Você pode vir pelo centro, de preferência, pegue o pão, pegue o vinho, volte pela lateral e aguarde até que todos se sirvam. Até no momento certo, juntos, comamos do pão e bebamos do vinho. Passamos pelo que passamos, porque somos vasos quebrados, mas Ele passa conosco, Ele nos sustenta. Tem alguém que não pôde vir aqui e quer ser servido? Levante a sua mão. A gente vai até você. O Padre Otto vai chegar longe. Todos se serviram? Ok? Na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou do pão, Ele deu aos discípulos e disse a todos: comei, fazei isto em memória de mim. Como do pão e agradeça a Jesus mais uma vez pela salvação que Ele promoveu a você, cada um de nós. Em seguida, Jesus pegou do cálice que estava sobre a mesa e Ele falou para os discípulos: esse aqui é o sangue da nova aliança, derramado por amor de vós para a remissão de pecados. E Ele falou: bebei dele todos e fazei isto em memória de mim. Então beba do vinho, crendo que simboliza o sangue de Jesus, que te torna, que me torna mais alvo do que a neve.
Bendito Deus, eterno Pai, a Ti nós rendemos graça, louvor, adoração. Senhor, obrigado pela mensagem da cruz, que revela a morte inegável de Cristo, que revela a nossa morte, mas que revela a ressurreição de Cristo, a primícia de todos nós que ressuscitaremos. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva, que fala conosco. E que nós possamos sair daqui, Deus, essa noite, voltando para as nossas casas, sabendo que somos esse vaso de barro, quebrável, suscetível, às vezes tribulado, perseguido, perplexo, mas não desanimados, não desamparados, não angustiados, porque o tesouro Jesus habita conosco. Que saiamos daqui essa noite sabendo e crendo, Deus, apesar de todas as coisas. Continue a falar na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, fortalecendo a palavra do Senhor na alma e na mente de cada um de nós. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, para que prossigamos nessa vida como vasos frágeis, porém cheios do tesouro Cristo Jesus, até a volta gloriosa dele, no nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu desejo a você uma semana abençoada, guardada, sustentada pelo Senhor. Que você possa dar um alô para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está aí atrás de você. Louvado seja Deus. Viviane, prazer te rever aqui, viu? Prazer rever a Rebeca aqui também conosco. Lembrando, né, irmãos? Temos orado pelos irmãos que se encontram enfermos. Viviane está aqui para ajudar a mãe a cuidar do pai. Continuemos orando pelo nosso irmão Toninho. Tudo aquilo que o pastor tem informado vocês lá no WhatsApp, vamos continuar orando para que Deus continue abençoando e fortalecendo nossos irmãos. Vamos em paz.